Olá, meu nome é Maurício Casa e eu venho apresentar para vocês a Team One, empresa pioneira na educação de alinhadores ortodônticos. Ela nasceu com o propósito de desenvolver a odontologia de excelência baseada em seu conteúdo de alta qualidade e acessível, para que o doutor ascenda substancialmente na sua curva de aprendizagem. Nosso portfólio de educação aqui na Team One tem o foco no dentista digital. Há diversos cursos online e presenciais sobre alinhadores Invisalign e Selfie, também cursos sobre gestão estratégica de clínicas odontológicas e também assuntos correlatos à ortodontia, como fluxo digital restaurador e análise do sorriso. Além disso, há diversas modalidades de consultorias clínicas, que você pode usar para planejamentos ortodônticos ou para planejamentos reabilitadores. Acesse nosso site para conhecer as diversas opções de serviços que a Team One disponibiliza para você. Olá. Muito boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Hoje para falar um pouquinho sobre planejamento ortodôntico integrado ao sorriso. Então, a gente tem feito esses webinários em dupla, eu e o Marcelo, para apresentar um pouquinho para vocês da usabilidade do planejamento do sorriso, né? Que a gente tem um serviço chamado Planning Center Restaurativo, dentro também dos nossos planejamentos ortodônticos. Esse serviço ele pode ser usado tanto para quem faz reabilitação, mas ele também é muito interessante para quem faz a orto, né, Serra? Exatamente, Elaine. E a ideia, então, da gente fazer esses webinários conjuntos é para apresentar para vocês, então, o uso dos dois. Aliás, no final eu vou mostrar detalhes, mas amanhã a gente tem um evento presencial aqui na Team One, não sei quem é de São Paulo, de vocês, mas um evento presencial sobre o Planning Center Restaurativo. Não sei se tem vagas. Tem vagas ainda, Serra, ou já encerrou? Eu acho que já se encerrou, mas aí a Camila pode dizer melhor. Tá bom, então. Então, se não tiver vagas para esse, para um próximo, quem se interessar no assunto também pode Com procurar certeza. depois a inscrição, né? Sim. Lembrando vocês que sempre os links dos nossos webinários estão lá no nosso Instagram, que é team1.one. E quem ainda não faz parte da nossa mala direta e quiser receber os links, também pode mandar uma mensagem lá no chat que a Camila anota para vocês, tá bom? Mas o nosso site também é bem fácil, é team1.one também, www.team1.one. E vocês encontram lá não só os nossos serviços, os nossos cursos, os serviços de consultoria ortodôntica, o Planning Center Restaurador, que é coordenado pelo Marcelo, que faz esses planejamentos também para os doutores, e outros contatos. Então é só procurar a gente lá no site que vocês também conseguem encontrar, tá bom? Então eu vou iniciar aqui só dando uma abertura, uma novidade para vocês, né? A gente tem feito a educação em Invisalign por muitos anos aqui na Team One. Muitos anos, vou dizer para vocês que desde que a gente abriu a Team One em 17, a gente faz a educação em Invisalign, mas eu particularmente trabalho com a educação em Invisalign desde 2011, então já faz aí 13 anos que a gente está nessa pista, tá? Há 2 anos inauguramos a educação do Selfie aqui também na Team One, que é um alinhador da Adtech, que tem uma proposta diferente, eu vou apresentar para vocês também, ainda quem não faz, para vocês entenderem. E agora, a grande novidade é que a Team One inaugura a educação da Angel Aligner também aqui no Brasil. A Angel é uma empresa que está entrando no Brasil, é uma grande empresa de alinhadores multinacional, a segunda em maior produção no globo, né? Então, a gente está aí com os 2 pioneiros mundiais de alinhadores para fazer a educação aqui na Team One e um grande alinhador nacional também que veio com uma proposta inovadora que tem também dado excelentes resultados, tá? Então, só para dizer para vocês que tudo que a gente tem de Invisalign, nós estamos não duplicando, mas triplicando em educação, não só de consultoria e mentoria, cursos também. Então, e a parte agora da Angel de credenciamentos, que vai abrir agora em abril, tá bom? Então, só essa novidade aí para vocês. Então, para começar, eu vou mostrar um caso de selfie. Hoje a gente vai dividir o nosso webinar da seguinte maneira: nós vamos mostrar um caso de selfie em evolução, mas para vocês entenderem qual é a diferença desse alinhador selfie, eu vou mostrar um setup para quem ainda não conhece, o visualizador que chama-se Clean Viewer.
Mas vocês vão ver que o webinar ele é muito fluido. No nosso caso, eu vou mostrar um caso de selfie, um de Invisalign e um de Angel, para vocês entenderem que sabendo fazer alinhadores, vocês conseguem navegar por qualquer marca, tá bom? O importante sempre é o diagnóstico, é você dominar o visualizador e o software. Então, isso às vezes leva um pouco mais a nossa curva de aprendizado. Mas o que vale a pena é escolher propostas que sejam diferentes para o seu cliente dentro da sua clínica e entender o que cabe no seu negócio, tá bom? Deixa eu ver só aqui, eu vou deixar aberto o Q&A e o chat, mas se alguém quiser me interromper e me dizer que tem alguma coisa pendente, eu abro para a gente responder, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou começar mostrando para vocês é um caso de uma classe 2 que a gente tratou com o avanço de mandíbula, tá? Por que que eu trouxe esse assunto aqui? Com o Invisalign, nós costumávamos usar Precision Wings, né? Que são os propulsionadores com alinhadores. A Selfie, quando nós estávamos fazendo educação, ela não tinha esse recurso, ela não tem, na verdade, esse recurso, e a gente vai usar a modalidade de uso por elásticos de classe 2, tá? Que dependendo da fase, da força, da quantidade que você precisa de avanço mandibular, nós também podemos ter resultados com o uso de elásticos, como nós fazemos também na ortodontia convencional, tá bom? Então, essa é a proposta de hoje, mostrar um pouquinho do que a gente poderia fazer com o selfie. Então, eu trago para vocês aqui o caso do João, um caso inicial. Então, um paciente que tem o ângulo nasolabial um pouco fechado, mas ele tem um bom perfil, né? Apesar dessa questão muito condizente com a etnia, então algo que a gente não tem que se preocupar, vamos dizer assim, em aumentar ou retrair muitos anteriores, no meu ponto de vista, tá? Quando eu vejo o lábio dele, é um lábio farto, é um lábio cheio, é bonito, e o sorriso dele com deficiência de exposição de incisivo inferior, né? Então, quando nós visualizamos as arcadas, nós temos ainda assim incisivos retroinclinados, nós ainda temos, faltou a pele dele aqui, desculpa, mas nós temos também os incisivos inferiores, né, apinhados, um apinhamento moderado, e todos os dentes com um torque vestibular de raiz acentuado e uma inclinação lingual de coroa. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro essa abordagem para mordida profunda, né? Que é a correção da curva de Wilson. Eu falo muito sobre isso, da gente fazer as verticalizações de dentes posteriores, fazer o ajuste dessa curva de Wilson para que a gente tenha também um aumento da dimensão vertical e a autocorreção praticamente dessa mordida profunda, tá? Mas esse é um caso que o paciente, respeitando a característica esquelética, o padrão esquelético dele, a gente vai pensar em vestibularizar coroas de dentes superiores, vestibularizar coroas de dentes posteriores e inferiores e também aí com o overjet que vai sobrar, trazer um leve ajuste de elásticos de classe 2, tá bom? Então, o que que a gente vai ter aqui? Uma parte radiográfica dentro da normalidade, com desenvolvimento dos terceiros molares, dentes permanentes, né? Mas é uma dentição jovem. Então, quando nós visualizamos ali o setup, deixa eu mostrar aqui, opa, desculpa que eu vou ter que mudar a tela, para a gente ver o setup do paciente. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Eu vou olhar aqui para o lado, peço desculpas que eu estou com uma segunda tela só para mostrar o setup, tá? Então, o setup que nós visualizamos da selfie é esse, né? Deixa eu só ver se vocês estão vendo o setup mexer, então, né? Sim. Então, aqui, olha, quando eu imagino o setup dele, né, eu vejo que ele tinha, sim, um overjet aumentado, mas também um apinhamento que poderia resolver ser utilizado para fazer a vestibularização desses incisivos com a intrusão relativa. Então, eu estou levando esses dentes para frente, resolvendo o apinhamento, intruindo as bordas incisais, né? Essa é a ideia desse setup, tá? Como eu comentei, todas essas inclinações linguais aqui de coroa de dentes posteriores também, né, promovendo um colapso aí dessa oclusão e desse controle vertical. Então, o visualizador do selfie chama-se Clean Viewer e nós vamos aí tratar esse paciente fazendo um setup
que ele pode ser descasado, né, em número de alinhadores superiores e inferiores, e lembrando que o self se cobra por alinhador, tá bom? Então, vamos rodar de novo aqui o setup para vocês verem. Então, a ideia desse setup é tratar o arco com expansões, mas expansões não são expansões de corpo, são expansões às custas de inclinações vestibulares de coroa, com torques palatinos de raiz, tá? Então, é esse o movimento que a gente vai visualizar. Olha como é diferente a inclinação dessas coroas quando nós visualizamos o início e o final, tá? Vou tirar o arco aqui, ó, para vocês visualizarem, ó, o início e o final, tá bom? É uma expansão diferente. Elaine, nós precisamos pedir isso para o técnico? Precisamos pedir isso para o técnico. Nós podemos realizar a expansão de diversas maneiras. Nessa, nós vamos pedir inclinações vestibulares de coroa e torque palatino de raiz, tá? Para promover a verticalização dessas coroas posteriores, ok? Então, feito isso, o arco inferior o arco superior é referência, o inferior ele precisa acompanhar o movimento para manter coordenação. Mordida profunda, excessivamente profunda? Sim. O que nós vamos fazer respeitando o padrão do paciente? Nós vamos fazer uma sobrecorreção, levando essa mordida praticamente ao topo, tá bom? Ah, aqui eu devo ter para vocês. Ah, não tenho a tele aqui também. Mas é um paciente que a gente vai levar ao topo, respeitando a quantidade de mordida profunda do início, tá bom? Além disso, vou voltar aqui à visualização dos attachments e dos recursos auxiliares de elástico. É um paciente que seria muito interessante aplicarmos os elásticos em ganchos, tá? Por que a gente vai aplicar o elástico? Seria interessante em gancho. Porque o elástico no gancho faria força no alinhador para que a gente pudesse propulsionar o arco todo, fazer um efeito meio que ortopédico, tá? Olha só o pequeno jump que eu programei ao final do tratamento. Por que nesse Sinto muito, caso, mas não é possível usar o interfone de Mac. por que nesse caso aqui, foi a minha Siri, desculpa. Nesse caso, nós preferimos colocar em botões. Quem é que tem um chute para dizer? Porque biomecanicamente eu já expliquei para vocês que ele seria um caso mais indicado para ganchos, mas nós colocamos em botões. Alguém teria algum chute em relação a essa preferência de usar os botões ao invés dos ganchos, nesse caso? Vou deixar o chat aberto ali para vocês colocarem uma opinião. Por que nesse caso, apesar de querer o efeito de propulsão dos arcos, então uma remodelação total dentoalveolar ou uma propulsão realmente em crescimento, já que o paciente estava em crescimento, por que nós buscamos a colocação de recortes para botão? Nesse caso, a nossa ideia foi a Mona Lisa colocou a retroinclinação, né? A gente poderia até pensar em retroinclinação, na retroinclinação, os elásticos no alinhador, eles ajudariam, né, no caso do inferior, e piorariam no superior. Então, poderia ser isso sim, né? Tanto a opinião da Kênia como a da Mona Lisa estão corretas, evitar a lingualização dos incisivos, mas nesse caso eu tinha um agravante um pouquinho a mais, que eram as coroas curtas do paciente. Então, quando a gente tem as coroas curtas dos pacientes, por mais que biomecanicamente o gancho seja mais interessante, pelo menos no arco inferior, no superior o botão já seria a opção mais interessante, mas as coroas curtas, elas podem promover, né, a soltura do alinhador, a desadaptação, e isso incomodar bastante o paciente durante a evolução. Então, nesse caso, a preferência foi por recortes para botão. Pensando um pouco além, né, das características do self e até do Invisalign, que teriam essas duas opções, se a gente for pensar no Angel, eu vou apresentar para vocês uma inovação, que é o botão no alinhador. Então, na arcada superior, seria mais interessante o botão no alinhador e no inferior também, porque não iriam alterar essa questão de influência nas inclinações e também não fariam a desestabilização do alinhador no uso do elástico, que é muito comum,
tá bom? A Mona Lisa perguntou se assim tem mais abertamento do plástico ao dente. Vocês, quando a gente faz o botão colado ao alinhador, sim. Só que a mão de obra, o trabalho que isso daria a cada troca de alinhador seria muita. Então a gente acaba simplificando e usa o gancho, tá? Mas o Angel tem esse recurso já que vem pronto no alinhador, tá bom? A Darlene perguntou, deixaria a Tatman junto com o botão? Nesse caso, poderíamos deixar, porque daí o alinhador ele abraça melhor, já que a gente vai perder a área, a superfície que fica aberto para o botão, tá bom? Então seria uma opção sim, e eu deixei os dois juntos ao mesmo tempo. Combinado? Vamos então agora ver. Então a ideia foi fazer essa desinclinação, um excesso de intrusão, uma sobrecorreção dessa intrusão anterior. No final, promovi um jump para corrigir o overjet, ok? Então, fazendo um jump para terminar esses caninos que estavam ligeiramente em 2, né? Uma 2 suave em 1, tá bom? E também, se nós formos usar, observar ali os contatos oclusais, manchas vermelhas no self representam contatos pesados nos posteriores, tá? Pontos vermelhos, contato oclusal, manchas vermelhas, contatos pesados no self, tá bom? Então, essa foi a proposta para tratar, não só tratar, mas sobretratar no virtual, para que a gente pudesse ter bons resultados. Agora eu vou entrar com vocês aqui com o caso, para a gente ver como ele finalizou. Então, o que que é interessante nesse caso, né? Aqui eu deixo para vocês algumas sugestões. Expansão do arco com torque vestibular de raiz e incisivos superiores, tá? Para a gente fazer essa compensação, como nós falamos, né? Das inclinações dos anteriores, a sobrecorreção da intrusão dos incisivos, os recortes para botão para elásticos de classe 2, tá bom? Então, tudo isso aqui são coisas que nós precisamos escrever. E eu coloquei para atingir a mordida final em topo. Então, você pode dar uma referência clínica. Além disso, pedi os bite ramps, nesse caso, para auxiliar na intrusão dos incisivos inferiores. E ainda o jump da mandíbula, que é essa coordenação das arcadas no sagital. Então, atendendo, né, respeitando a etnia, mantendo esses dentes mais inclinados para vestibular, mais verticalizados, mas aí usando os recortes para botão para fazer o jump no final, tá bom? Vamos lá, o chat tem uma pergunta. Não entendi o motivo do torque vestibular de raiz. O torque, deixa eu ver aqui, voltando. Eu queria aumentar o trespasse. Nesse caso, não é vestibular, você tem razão. É inclinação vestibular e torque palatino de raiz nos superiores, tá? Tá correta aqui a sua colocação, Maria. Obrigada, viu? Então, aqui é a inclinação vestibular de coroas. E o torque seria o palatino de raiz em toda a arcada, que ele já tinha um excessivo torque vestibular, tá? Então, aqui no superior, escolhi botões estéticos. Esse aqui, ao final, ele tinha perdido o botão, daí eu não recolei para fazer as fotos finais. E os botões metálicos aqui nos inferiores, nas aberturas que nós deixamos lá no setup, tá bom? Geralmente, em dentes posteriores, eu prefiro botões metálicos, e nos dentes superiores, anteriores, eu prefiro botões estéticos, tá bom? Então, olha aqui que interessante a melhora em relação às inclinações, né? Tanto dos posteriores quanto ao torque dos incisivos, mas nós ainda tínhamos, né, essa questão dessa inclinação lingual das coroas dos posteriores, tá? O arco superior e o inferior alinhados, perfil dele com poucas alterações, mas mostrando mais, visualizando mais aqui os inferiores. Olha como encheu o lábio inferior também, né? Mantendo o perfil dele mais reto, porém biprotruso, como é a característica dele. Aqui agora eu já coloquei a tele para vocês, não tinha do início, né? Tinha faltado por algum motivo. Aqui a presença dos terceiros, uma boa inclinação de incisivo, mas como nós falamos, atendendo ao padrão 2, né? E a biprotrusão esquelética, os dentes com boa inclinação
Então, também sem muitas preocupações. Então, acompanhe o início e o final desse estágio de 33 alinhadores, o que nós tivemos ali. Então, foram 33 alinhadores. E por quê, né? No caso, olha, eu vou colocar para vocês que eu tinha 33 do superior, do inferior, e 14 do superior. No caso dele, eu pedi passivos parciais, né? O self dá essa possibilidade de você não ter todos os passivos, você ter passivos parciais, um por mês, geralmente eu peço, para que o paciente consiga usar os elásticos, tá? Então, ao invés de ter 66 alinhadores, eu tive 47 mais 4 passivos, foram 51 alinhadores nesse caso, tá bom? Então, aqui nós temos o resultado. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Aqui, então, a melhora dos torques, mas ainda com um pouco de deficiência, a correção da mordida profunda e a relação é restabelecendo também o overjet. Como eu comentei, né, eu gosto bastante de fazer as desinclinações, né, da curva de Wilson, corrigindo esses torques de coroa, então, inclinação vestibular de coroa, torque lingual de raiz nesses posteriores aqui. E eu ainda fiz um refinamento no caso dele, de poucos alinhadores, para a gente acentuar um pouco essas inclinações, as correções dessas inclinações, e ele vai levar 8 pares de alinhadores, tá? Então, o que eu acho interessante a gente mostrar aqui para vocês, né? Foi um caso que, para aprovar, eu gastei 51 alinhadores. Hoje, se nós fôssemos fazer a aprovação desse caso, existe agora uma nova modalidade de precificação do self. O self ainda custa, tem um preço por alinhador, mas a Adtech criou o pacote de precificação para facilitar a venda, tá? Então, antigamente, quando nós vendíamos um tratamento daquele com 51 alinhadores, não são 51 pares, são 51 alinhadores. Eu fazia 51 alinhadores vezes 35, que era o preço que eu pagava, mais 450 do planejamento, mais 2 templates, mais o frete das fases, tá? Que nesse caso ali foram 3 fases, seria R$ 69. Daria um total para mim de R$ 2.400 aproximadamente de custo daquela primeira fase, tá? Se eu fosse pensar ainda que eu tive aqui alinhadores adicionais com mais 16 alinhadores, né? Então seria 2.400 mais 16 alinhadores, mais R$ 600, tá? Mais 2.400, eu estaria num total de R$ 3.008, considerando que eu já estou calculando qual é o meu custo de alinhadores, tanto da fase adicional quanto da fase inicial. Então, o que foi que a Adtech fez? Ao invés de eu ter que somar esses números de alinhadores para chegar a um custo de R$ 3.000, eles criaram pacotes que já incluem os planejamentos, já incluem os templates, já incluem os fretes e já incluem todos os alinhadores do tratamento por um preço fechado, tá bom? Então, esse pacote é um pacote para precificação. Porém, o self continua tendo preços por alinhadores. Por quê? Se nesse tratamento, como eu falei para vocês, eu usei 34 alinhadores, né? Eram 51 alinhadores numa fase, mais 16 na outra, eu tive uso de 67 alinhadores. Se eu fizer o pagamento desse pacote moderado, eu vou ter de volta um aligner back de 5 alinhadores na minha plataforma. Então, esses 5 alinhadores que estavam a mais nesse pacote que eu acabei investindo, ele não se perde, ele volta em forma de créditos, seria equivalente a R$ 190 dentro da sua plataforma da Adtech, tá bom? Então, essa é a novidade da Adtech na plataforma Linerback. Nós podemos iniciar um caso comprando um pacote, mas os alinhadores que não forem utilizados para esse caso, volta de crédito, porque nós ainda estamos fazendo um pagamento por alinhador. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Foi algo que surgiu bastante
dificuldade das pessoas precificarem, porque entenderam que agora o selfie seria vendido em pacotes, ele está precificado em pacotes, mas ainda esses alinhadores que sobram voltam para nós. Então a gente acaba pagando ainda por alinhador. Tá bom? Tudo bem sobre isso? Então tá bom. E agora eu vou mostrar para vocês aí uma novidade, né? Deixa eu entrar aqui. Acho que eu vou entrar agora com a sua aula, Marcelo, para a gente mudar um pouquinho o assunto. E aí Tá depois bom, eu Elaine. entro com as novidades da Angel. Posso compartilhar aqui a tela? Pode sim. Ok. Bom, vocês estão vendo a minha tela, tudo certo? Então, olha, essa paciente, inclusive, ela veio hoje para uma avaliação e ela, né, vai ser tratada com os alinhadores da Angel. Vamos comentar em relação ao caso inicial dela. Então, aí está a foto, né, de perfil total e também a tele. Se vocês observarem o perfil harmônico, né? Agora as fotografias de face de frente, para a gente observar aí se ela possui algum tipo de assimetria. A gente vê que é uma paciente equilibrada, né? Olha só agora, em relação à foto de sorriso, a gente observa aí um sorriso gengival, uma curvatura do sorriso paralela em relação ao contorno do lábio inferior, né? As fotografias internas, olha só, indicando aí uma classe 2, né? Do lado esquerdo aí, leve desvio de linha média, mordida cruzada posterior, aberta aí na região anterior, principalmente os caninos. Os arcos, né? As fotografias oclusais, e se vocês notarem aí, os arcos eles estão bem nivelados. Inclusive, a paciente, né, possui contenções fixas na região anterior, tanto superior como inferior. Ela já passou, né, por um tratamento ortodôntico com aparelho fixo anteriormente. Aí a panorâmica dela. E o que que a gente propôs, né? Inicialmente, a queixa da paciente, então, era em relação às bordas incisais dos incisivos, né, dos dentes anteriores. E uma queixa também dela era em relação ao pré-molar. Olha só o dente 14 no sorriso, como ele é mais para dentro, né? Falta aí um preenchimento de corredor, né? Então, o que a gente se propôs a fazer nesse primeiro momento era um planejamento digital de sorriso, justamente para dar um olhar para ela em relação às queixas dela, né, estéticas, e também um parecer ortodôntico, principalmente para o dente 14, aí simulando aí uma expansão desse dente. Inicialmente, o que que a gente faz? A gente primeiro faz a calibração do rosto da paciente, seguindo muitas vezes a linha bipupilar. Nesse caso, eu fiz pela bipupilar, coloquei aí a tarja nos olhos, né, para preservar a identidade da paciente, mas eu fiz essa calibração seguindo essa linha. Então, eu ajustei a fotografia, a cabeça da paciente de acordo com essa linha, e agora sim eu fui para definição do espaço restaurador, que é justamente essas linhas que vocês podem observar aí na apresentação, essas linhas amarelas, tanto incisal aqui quanto cervical. E a ideia foi seguir justamente a curvatura do sorriso da paciente, que é bem harmônica, se vocês notarem. Inclusive, olha só, a gente seguiu também a curvatura cervical. A gente não propôs nenhum tipo de ajuste cervical, justamente porque a exposição dela em repouso e, e a curvatura de forma geral, né, são agradáveis. E o que a gente fez então foi a correção justamente dos ângulos incisais para dar esse parecer aí, essa opção para ela em relação à parte restauradora, que poderá ser feita depois do tratamento ortodôntico. Então, esse aqui foi o resultado que a gente chegou. Olha só, os dentes aí do lado esquerdo da tela são opções, né, de dentes naturais. A gente pode ir fazendo diversas combinações de acordo com as anatomias que encaixarem melhor, né, no dente dela.
Então, a anatomia que a gente escolheu foi justamente essa primeira aí, né, que está justamente mais destacada no canto esquerdo superior. E aí vocês podem ver também essa simulação no sorriso, né, no rosto da paciente. Vou aproximar um pouco mais, olha só o detalhe dessas anatomias. O que é legal também é que a gente pode exportar esses dentes em STL, transformar esse projeto em 2D num projeto em 3D, tá? E aí podemos até provar essa simulação na boca do paciente, também através de um ensaio, de um ensaiamento diagnóstico e um mockup em boca, tá? Mas só de a gente fazer esse mockup virtual aqui, a paciente já tem noção, né, em relação ao que ela quer, ao que ela gosta, ao que ela não gosta, o que poderia ser mudado, alterado. E olha só, se vocês notarem nessa foto, essa foto ela é muito legal, porque se vocês notarem por transparência, tá o dente dela, natural. E vocês podem ver as anatomias aqui translúcidas, olha só, os contornos. Então, eu segui exatamente aqui a anatomia do dente da paciente, porém eu fiz essas correções das bordas incisais, né? Deixei elas um pouquinho mais retas, né? Se vocês observarem anteriormente, os dentes eram bem arredondados, e aí a gente transformou essas bordas incisais um pouquinho mais retas e deu um pouco mais de volume, né, vestibular para o dente 14. Então, se vocês notarem aí no projeto, que a gente fez? O projeto ele foi feito do 14 ao 23 apenas. A gente nem mexeu com os dentes posteriores, porque justamente no sorriso, no corredor bucal da paciente, eles estavam satisfatórios. E aqui foi um resultado, né, bem rápido que a gente atingiu aí, né, com ela. E justamente ela gostou, mas o que a gente vai propor, né, o que a gente propôs para ela inicialmente foi justamente ela tem todas as, como vocês, né, viram nas fotografias internas, toda uma questão ortodôntica a ser resolvida no primeiro momento, e aí sim, né, depois da orto, quando finalizarmos a ortodontia, aí a gente faz um novo planejamento digital, já, né, porque os dentes eles vão se mexer, então a gente vai ter um outro caso, digamos assim, né, futuramente. Aí a gente faz um novo planejamento digital, aí sim para um olhar mais focado na parte estética. Isso aqui foi só um início de conversa aí com a paciente em relação a essa questão estética. E aqui só para vocês verem também, olha só, que a fotografia da esquerda aí representa a fotografia inicial, tá? E a fotografia da direita, a simulação do sorriso que a gente fez. E se vocês notarem, olha só, o planejamento, né, o diagnóstico inicial de seguir a curva do sorriso, a incisal do dente, dos dentes 11 e 21, elas foram mantidas, até coloquei essa linha para justamente para justificar e para comprovar essas referências, tanto incisais quanto cervicais aí para o sorriso. Elaine, a gente pode agora, talvez, falar sobre a prescrição dela lá no Angel, o que que você acha? Sim, pode ser então, Marcelo. Esse caso é muito interessante. O Marcelo falou que a gente tratou previamente. Quem fez o tratamento fui eu mesma. E eu vou contar para vocês que eu fiz essa paciente com Invisalign há Ah, muitos anos atrás, quando a gente abriu o Training Center lá na Invisalign, que era a escola de cursos. Nós montamos os primeiros cursos de Invisalign no Brasil e tinha um curso clínico que eu conduzia. E ela foi uma paciente indicada que foi fazer lá. Então, foi muito interessante, porque quando ela foi, ela começou o tratamento dela, ela tinha uma mordida bem severa, cruzada e aberta. Eu já mostrei o caso dela em algumas aulas bem antigamente, mas o que aconteceu foi que ela mudou para a Espanha. O marido dela mudou, foi transferido para a Espanha e ela foi embora e o tratamento dela finalizou como dava para ser finalizado. E ela veio para o meu consultório depois de anos que ela voltou. O tratamento dela faltava, assim, acho que um mês para encerrar os 5 anos de um full, que era na época. Eu fiz um pedido de adicionais para ela, ela falou: Eu não quero mais mexer nada, estou super satisfeita, só me incomoda esse dente. Era um giro de um incisivo, alguma coisa assim. Então, eu fiz essa etapa e ela entrou em contenção. E era um caso que ficou inacabado. Tanto que eu coloquei as contenções fixas, tá? E aí, recente, agora ela veio queixando desses dentes anteriores. E aí, quando eu olhei, falei, ela não tinha esse problema. Então, é a anatomia. Por isso que aí a gente passou para o Marcelo, né, Marcelo?
fazer primeiro esse análise do sorriso, para a gente entender o que a gente poderia beneficiar a paciente fazendo estética, parte estética de reabilitação, né? Oferecer para ela reanatomização e tudo mais, ou ortodontia. E quando eu apresentei para ela o plano, ela falou que era isso que ela queria, mas que, como ela tinha dó de mexer em alguns dentes, que a gente ia começar pela orto. Então, foi super importante, apesar da gente não ter fechado essa parte cosmética, porque poderiam virar quantas facetas ali, Marcelo? Poderiam virar 7 facetas. 7 facetas ali de pré a pré, então, né? Poderiam ter virado 7 facetas, mas ela preferiu fazer o que ainda dava para fazer em ortodontia. E de fato, quando a gente fez a análise, dava para fazer o quê? Dava para fazer a expansão, melhorar os giros dos caninos, né? Fazer um melhor alinhamento dos incisivos. E aí, nesse momento, depois, como o Marcelo falou, a gente apresenta para ela um novo desenho do sorriso para ver se ela se satisfaz com a anatomia dos dentes naturais ou ela vai para uma reabilitação muito mais conservadora, tá? Então a ideia é sempre essa. Esse caso aqui nós mandamos hoje, como o Marcelo falou, a gente atendeu ela cedo e Já, mandamos querendo que voltasse, né, é, Marcelo? a gente até ficou torcendo, mas o pessoal ainda tá dormindo lá, eu acho. O pessoal lá na China está dormindo e o caso não voltou para a gente visualizar o primeiro setup, tá? Mas eu vou aqui, dá licença que eu vou. Posso Opa, compartilhar aqui? pode, Peraí. já deu stop share. Que eu vou mostrar para vocês só como curiosidade aí, para quem já está nessa bagunça do Angel com a gente, como é a página do iOrto, tá? Quando a gente se credencia, a gente iniciou aqui o piloto já da Angel, esse mês, já estamos tratando, mandando casos, não recebemos ainda, tá? Mas essa aqui é a carinha da nossa clínica virtual da Angel. Interessante dizer que não só a gente vai administrar os nossos casos daqui, mas eles têm ferramentas digitais chamadas Make It, que é um simulador de resultado para a primeira consulta. Então, dentro da plataforma da Angel, não tem a ver com o nosso scanner, nós carregamos aqui qualquer marca de STL, qualquer marca de scanner que produza um STL, e a gente consegue fazer a simulação do sorriso na primeira consulta, tá? Isso também não tem nada, nenhum vínculo com um caso que tenha que ser fechado com o Angel, é uma ferramenta digital da plataforma. E também o ICEF, que é a inteligência artificial de análise de radiografias, tanto telelateral, para fazer análise cefalométrica, quanto na telelateral, análise de vértebras cervicais, quanto também sistemas de sobreposição. Então, sobreposição de teleradiografia, antes e depois do tratamento, tudo isso, ele também tem um sistema que faz, tá bom? E além Parece que vai ter disso, uma análise da panorâmica também, Elaine. ah, que legal! Então era o que faltava, porque tem da tele, né? Já tem a tele tanto para análise dentária, cefalométrica, quanto a maturidade, então logo vem aí então outra inovação aí para nós. E aqui é onde a gente vai administrar os nossos pacientes, tá? Então, quando nós clicamos ali em pacientes, não é nada muito diferente do que nós já estamos acostumados, a gente consegue ali visualizar os casos que estão em tratamento, em ação requerida, concluídos, e cada tratamento desse a gente vai ter ali os registros para visualizar também, tá bom? Essa prescrição, eu vou simular para vocês rapidamente aqui uma prescrição, mas aqui, olha, depois que você envia, nós enviamos hoje, ele fica para você visualizar o resumo, tá? Então é igual também a gente já usa isso na prescrição do Selfie e da Invisalign, tá bom? O que é importante lembrar aqui, que nós comentamos, é que esses parâmetros que nós fizemos a análise do sorriso, eles são decisórios para a gente fazer o preenchimento da prescrição. Então, quando nós colocamos aqui, né, que a gente quer ainda extruir um pouco dentes anteriores, é indo para o limite incisal que o Marcelo mostrou ali, onde a gente poderia descer um pouquinho mais, mas ainda assim mantendo muito a referência, né? Então ela tem uma mordida aberta, a gente vai trabalhar com intrusão de dentes posteriores. Então tudo isso aqui vira decisão na prescrição, tá? A extrusão dos laterais são mais relevantes até do que dos centrais, e principalmente dos caninos, para manter a curva do sorriso que ela queria, tá bom? A mordida cruzada, a gente pediu para corrigir,
tá? E a maneira como ela vai ser feita, a gente pode decidir, a gente vai ver a expansão, se não for adequada a expansão do superior, depois a gente pode decidir, tá bom? Então, vamos tratar com expansão dos superiores, a gente não necessariamente precisa projetar, mas o IPR não é situação, tá? Então, nas instruções clínicas, o que nós vamos colocar é intruir os posteriores sequencialmente para adicionar um jump vertical. Eu quero ver o overjet final, não é preciso corrigi-los nesse momento, porque a paciente de forma alguma aceitaria a retração dos incisivos, tá? E nos primeiros estágios, o que ela quer, que é o alinhamento dentário anterior, o giro desses caninos aqui, olha, né? O alinhamento desses incisivos, instruir um pouquinho mais o lateral, que está com a borda gengival um pouco mais alta até do que o central. Isso tudo a gente pode resolver para ela nos primeiros estágios, que seria um início estético, tá? Então, isso tudo vira decisão para nossa referência. E aqui nesses outras fotos, nós temos como carregar não só mais fotos, como outros exames, nós colocamos a máscara, né, dessa análise do sorriso para que a gente pudesse ter a referência durante a construção do setup. Qualquer STL é aceito para o Angel e lembrando que o Angel ele tem ferramentas em 3D, tá bom? Então essa é a grande curiosidade de muita gente. Então sim, nós temos essas ferramentas em 3D. Vou mostrar para Dani, vocês agora. Oi? você acha que a prescrição do Angel ela é mais direcionada e mais específica, menos genérica? Eu acho, e isso também, né, é um ponto que nós estamos aqui nos primeiros casos percebendo, que o primeiro setup ele também vem mais assertivo. Só que a prescrição ela é assertiva nas perguntas prontas, né, Serra? Não é o que a gente precisa muito ficar aí redigindo, tá? Ali realmente eles têm já muitas opções. Você fala assim, quero intruir posteriores, você vai usar recursos auxiliares, você quer fazer isso aqui por elásticos? Ele fica colocando perguntas para você cumprir, não de forma obrigatória, é opcional, mas eu acredito que isso ajude bastante também. O que que você tem sentido aí? Você achou também isso? Eu acho exatamente isso. É, então é interessante porque a gente acaba perdendo menos tempo nas revisões, tá? Bom, então antes de apresentar para vocês aí um caso Angel, né, a gente colocou ali mais ou menos como é essa visualização da plataforma e tudo mais, mas eu quero mostrar para vocês então quais são as novidades, né? A Angel Align é uma empresa chinesa que é responsável por esse alinhador, Angel Aligner, aqui na América. Eles já entraram não só, eles são líderes de mercado na Ásia, mas já entraram na Austrália, Europa, e também agora, né, nos Estados Unidos há um ano, e agora, esse ano, abril, mês que vem, a gente vai ter o primeiro credenciamento dos ortodontistas brasileiros, tá? Então, o que que eles têm de diferencial? Como nós falamos, eles têm um botão que ele é calculado por algoritmos e ele tem posições ideais a serem colocadas diretamente no alinhador. Então, eles já vêm prontos ali, né? Eles vêm dessa maneira, esse é um angel button, e ele vem colocado não só pode ser na vestibular, mas também nas interproximais do alinhador, que é uma área muito boa para fazer essa colagem, não só pela posição de encaixe do elástico, mas também por não afetar, né, a colocação de attachments na face vestibular, tá bom? Então esse aí é o botão que já vem prensado, colado ali junto com os alinhadores. Então, nós temos três opções para usar elásticos no Angel: esses botões, os recortes para botões que a gente cola no dente e os ganchos. Além disso, nós temos ali alguns attachments também programados. Vocês vão ver que eles têm attachments um pouco mais robustos. A gente ainda não conhece, né, a mecânica do plástico. O selfie, eu sempre bati muito na tecla de que a gente usava menos attachments, mas aqui o Angel, ele é um alinhador de tripla camada, um pouco mais macio, um pouco mais mole, né, muito semelhante ao Smart Track, eu acredito. Então, ele tem aí também um pouco mais de attachments, tá? E vocês viram ali recursos, não sei se vocês separaram, mas tem recursos auxiliares de intrusão, de incisivos na própria incisal, isso é no alinhador. Nós temos recursos de intrusão de molares, tá? Então, temos pontos de pressão em rotações,
em torques, attachments auxiliares para cuts, né? Ganchos também ali nos alinhadores. E esses são, hoje alguém perguntou lá no nosso grupo, eu vou mostrar com mais detalhes, acho que foi o Samir, mas eu vou mostrar com mais detalhes também o avanço mandibular da Angel, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que eles têm bastante tecnologia em recursos, tem inteligência artificial também, para fazer as nossas análises cefalométricas, análises de radiografia, leitura de maturidade esquelética. Isso tudo você colocando ali em menos de 1 minuto, ele já carrega para a gente as leituras, tá? E aí também que nós temos a inteligência de raízes, então, a colocação de tomografias, visualização de raízes, de ossos, de fenestrações, previsão dessas fenestrações, né, em casos de movimentos exacerbados, uma análise matemática do ápice em relação ao centro de resistência, então eles conseguem também fazer esse sistema aí mais preciso. E o visualizador que chama-se iOrtho, tá? Então, o iOrtho é um visualizador em 3D que a gente tem para fazer as mudanças do nosso setup virtual. E para crianças, eles têm recursos muito interessantes, que eles falam que eles tratam a criança com 3 dimensões de soluções, né? Não só os movimentos dentários, mas também os movimentos esqueléticos e também os ajustes de funções musculares. Eles têm tudo isso agregado no alinhador, tá? Então, esporões já feitos, fabricados nos alinhadores para a gente fazer a reeducação de língua. Tem o twin block deles, chama-se A6, que é o recurso de avanço mandibular, e ele segue o conceito do twin block, que é um avanço oclusal, uma pista oclusal com um travamento do tipo um bite block ali nas laterais dessa pista, para que a gente tenha melhores efeitos também do avanço mandibular, tá? E aí os attachments, os botões, tudo que nós temos, opa, esse aqui faltou, né? Os botões colados no próprio alinhador, eles também ajudam em sistemas de tração, né? Então, não só para uso de elásticos de classe 2, classe 3, mas também na tração de dentes inclusos, tá? E vamos mostrar então um caso aqui que a gente planejou com o Angel, tá? A Carol, ela veio inicialmente com uma agenesia de um incisivo inferior, mas a queixa dela era esse posicionamento de incisivos. Então, as crianças hoje, como nós sabemos, com queixas estéticas já são motivos de tratamento. Nós fizemos uma primeira fase dela com Invisalign First, fiz todas as proclinações de incisivos, deixei o overjet ligeiramente aumentado, espaços entre os incisivos também, né, para não perder muito a tábua óssea alveolar, tá? Finalizei dessa maneira e depois de alguns anos ela retornou para mim, a gente tinha colocado uma contenção fixa quando o dente tendeu a movimentar, e ela retornou para mim dessa maneira agora, já com todos os dentes permanentes, para a gente então fazer a fase corretiva dela. Então, esse foi o início da fase 1, tratei ela com Invisalign First, entreguei esse resultado, tá? Coloquei uma contenção aqui nesse momento para reter um pouco, né, a recidiva desse incisivo lateral, que era muito provável que acontecesse. E aí, hoje, ela chegou para mim dessa maneira e a gente vai tratar a Carol agora com Angel nessa fase corretiva, tá bom? Então, o que eu vou colocar para vocês aqui agora é o setup, então é o início da fase 2, da fase corretiva dela. Então, a gente vai tratar ela com Angel. Ela tem agora já uma boa harmonia de perfil, então eu não quero fazer a retração dos dentes superiores, né? Eu quero manter a vestibularização desses incisivos e nós, a princípio, vamos fazer um planejamento. A ideia agora é tratá-la com abertura de espaço entre os incisivos inferiores para que a gente possa fazer um aumento dessas coroas clínicas, tentando poupar a paciente de um implante no futuro, tá bom? Então, agora a projeção é mesialização dos dentes posteriores inferiores,
né, nessa sobra de espaços, a redistribuição dos espaços nos incisivos, para que a gente consiga, então, ter aí uma boa harmonia, uma boa coordenação de arcos, tá? Vejam ali, muito semelhante, né, um recurso de torque, palatino de raízes incisivos. Então, a expansão e o alinhamento às custas da vestibularização, mantendo um bom suporte de perfil, mas fechando todos os diastemas superiores. Já no inferior, a proclinação, a abertura de espaços, na verdade, não é nem para frente, mas lateralmente, porque ela perdeu a distância intercaninos, né? Então, aproveitando que ela é jovem, para recuperar um pouco mais, mesializando os dentes posteriores do quadrante 3 e deixando espaços para essa reabilitação, tá? Se vocês perceberam, nós mudamos o visualizador, não é mais o Clean Viewer, não é mais um Clean Check, esse aqui é um aorto e é muito similar a tudo que a gente já conhece, tá? Por isso que eu falei para vocês que quando a gente trabalha com uma marca, a gente trabalha com qualquer outra, é muito fácil fazer essa mudança. E o Angel também tem aqueles recursos para resumo de tratamento que nós visualizamos, inclusive já adicionados dos intrusores de incisivos, né, que são as ranhuras para intruir incisivos, o recurso de intrusão. Uma coisa que eu achei muito legal é que ele sinaliza quando você tem attachments anteriores, ele sinaliza quando você tira o attachment antigo e quando coloca o novo, para a gente não se confundir, ter que ficar contando attachment, tá? E a projeção, então, é esse final de fase 2. Nós vamos deixar os espaços distribuídos para, na tentativa de fazer essas reabilitações, tentando também aí não fazer o implante. Obviamente que é um setup sobrecorrigido e a gente vai ver se a gente vai ter todo esse efeito nesse momento e também passível de reestudo. Por isso que o caso dela nesse tratamento, ele vai de Angel Unlimited, que chama, que é uma versão que você tem alinhadores ilimitados por um período de tempo aí, tá bom? Eu acho que eu vou entrar, se vocês tiverem mais uns 5 minutinhos, eu vou entrar no caso dela, da plataforma, só para mostrar para vocês, né, os recursos que nós temos. Ah, como eu já provei, eu não tenho certeza que eu consigo, mas deixa eu só tentar se nós conseguimos ativar os recursos em 3D para vocês entenderem como é também, né, esse visualizador, tá? Então, vejam que é um paciente que a gente tratou com uma modalidade de alinhador na primeira fase, agora a gente vai tratar com outra, o outro também é um self, a gente trata de uma forma, depois trata de outra, e dentro tudo das fases de tratamento, tá bom? Então, vou colocar aqui o setup da paciente, olha, ele fica sempre na nuvem, não é necessário também baixar nenhum tipo de programa, tá? Então, aqui, quando a gente tem a visualização, o que é muito interessante nesse caso é a visualização dos pontos de contato, né? Em cortes, como se fossem sessões tomográficas, tá? Então, a gente vai correndo aqui, ó, e você vai vendo os pontos de contato do paciente durante o tratamento. Esse caso eu não carreguei a tomografia, mas até poderia, é um caso interessante, né? Mas esse caso aqui eu acabei não fazendo, tá? Mas é um recurso que poderia ser adicionado aqui, o CBCT. Aqui, então, a gente visualiza os pontos de contato em cada corte tomográfico desse aqui, para a gente analisar como é que funciona, tá? Aqui nós temos as características, né? A avaliação do movimento dentário também. Isso aqui é novo. Então, você vê em pontos o que é médio, o que é difícil, tá vendo? Então, eles sinalizam para nós também. O que eu acho muito interessante dos movimentos é que vocês não têm só números de coroa e ápice, mas também em centro de resistência na tabela de movimentos. Então, isso aqui é muito legal, né? Você poder visualizar quais são as mudanças e tornando o movimento menos ou mais previsível em proposta de mudança em centro de resistência, tá? Nós temos tabela de Bolton, temos medição de overjet e overbite, temos medição de 2 pontos, isso aqui é novidade, né? Que você pode colocar e medir ó, o dente, medir um espaço, medir simetria, tá bom? Grades, sobrecorreções, nós já conhecemos, IPRs iguais, attachments, numeração, tudo isso que a gente já conhece,
tá bom? Dúvidas em relação a isso? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo está demorando para vir o setup? É rápido. O setup da Angel também é bem. O da Angel é rápido. O primeiro, eu acho que. Será que uns 3 dias, Serra? Tem casos que Ah, até eu acho volta no que mesmo, né? é. As modificações são sempre no mesmo dia, tá? E a do self também, né? O primeiro setup em até eles colocam um prazo, mas geralmente em 3, 4 dias a gente já recebe, e as mudanças muitas vezes no mesmo dia também vem as mudanças do setup do self, tá bom? Deixa eu ver aqui. E o tempo para chegar no Brasil dos alinhadores fabricados? A fábrica, por enquanto, no nosso projeto piloto, Darlene, os alinhadores desses primeiros vão ser fabricados na China e importados ao Brasil. Eu não sei te dizer porque eles não receberam, acredito que ainda nem o primeiro embarque, tá? O piloto ele iniciou realmente agora nesse mês, é muita novidade, então eu estou só com os planejamentos para vocês. Mas em breve, todas as máquinas foram trazidas da China e estão sendo montadas em cravinhos na fábrica da Aditec, né? Então, logo, logo, as máquinas da Angel também estarão fabricando não só alinhadores Angel, mas também os alinhadores da Selfie, e provavelmente aí o tempo ele vai se equiparar a uma produção nacional. Não é uma importação, é só um envio de SEDEX, tá bom? Fabricação e despacho. Combinado? Então, essa é a proposta de tratamento. Então, como eu falei, tudo muito parecido com o que nós já temos no habitual. Esse setup não está aberto hoje para mostrar o 3D, mas a próxima vez que nós fizermos, eu mostrei o 3D, né, no último webinar, mas esse aqui ainda não está. Então, na próxima, eu prometo que eu mostro para vocês uma modificação, vou guardar um setup em 3D para vocês. Tá bom? Vamos finalizar então o nosso webinar. Não queria atrasar muito vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que as inscrições para o credenciamento da Angel, quem tem interesse já estão abertas. O credenciamento do dia 6 de abril já está esgotado, tá? Agora nós temos as opções para abril online, 16 e 17 de abril. Rio de Janeiro, ministrado pela doutora Ana Luísa Andrade, 26. Belo Horizonte, doutor Pedro Paulo Dalla, também 26 de abril. Salvador, doutora Poliana, 3 de maio. E nós teremos em abril, aqui na Timoan, um curso dia 12 de abril, sexta-feira, que as inscrições também estão abertas lá no site da Angel, nesse QR Code, tá? Então, para abril, 6 de abril esgotou, mas tem vaga ainda para o dia 12 aqui na Timoan, 16, 17 online e ao redor aí, correndo aí o Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, tá bom? Então, quem tem interesse, acessem lá o site para visualizar essas inscrições. O valor do credenciamento, R$ 1.800. E quem já é doutor self, vai ter R$ 500 de desconto no primeiro caso de Angel, tá bom? Então, isso também é legal saber. E quem ainda não faz selfie, se fizer o credenciamento Angel, já vira também doutor selfie, tá bom? O online é com você? Não, Mona Lisa, o online é com a equipe da Adtech. Agora, em abril, eu vou fazer só esse presencial no dia 12 de abril. Depois eu vou fazer um presencial no dia 10 de maio, tá bom? Só para vocês já terem referência aí. Novidade também, né? Eu falei sobre a plataforma do Aligner Back, que é uma forma que eles estão precificando em um pacote, mas que o que você não usa desse pacote já volta para sua plataforma, então ainda é uma forma de se pagar selfie por alinhadores. Mantém o ajuste de fase, a interrupção de produção, tudo como era. O ajuste de envio, tudo isso ainda foi mantido do selfie, que são características que nenhum outro alinhador tinha, nenhum outro tem, então que é muito interessante, tá? Coloquei aqui uma arte também para quem tem interesse em adquirir um scanner. A Adtech está com uma promoção de que comprando 20 pacotes de selfie em 20 vezes, em 20 meses, para usar em 23 meses, já leva um scanner Panda também, sem taxa de mensalidade e nem taxa de atualização, tá bom? Serra, tá aqui o curso de vocês amanhã, mas esse curso já está esgotado, certo? Mas é que nem em casa de mãe, sempre cabe mais um também, né, Elaine? O Serra vai ceder a cadeira dele ali, então, amanhã aqui no escritório. Então, quem tiver interesse, amanhã, 6 de março, 19 horas, vai ter um evento aqui.
Faz 5 anos que a gente trabalha junto com a Clínica Ateliê Oral, do Dr. Marcelo Quirilos e do Dr. Marcelo Moreira, num serviço chamado Planning Center Orto. E aí, amanhã, o Marcelo, o Maurício e os Marcelos. Nossa, são 3 Marcelos, que excesso de M, meu Deus do Pois céu. é. Eles vão apresentar essa modalidade de negócio que eles têm trabalhado juntos há 5 anos, para ver se isso cabe também no modelo de vocês, tá bom? Então, quem tiver curiosidade de assistir amanhã aqui no escritório, o Marcelo prometeu uma vaga, então chorem para ele que vocês terão, tá bom? Nosso próximo encontro online é no nosso webinar do Clube. Ah, não, antes disso a gente vai ter o webinar daqui da Timon aberto, mas o webinar do Clube, para quem faz educação do Self conosco, a gente tem os webinários fechados, as datas já estão ali. Lembrando que a gente continua com os nossos cursos Invisalign aqui, presenciais em São Paulo. Os cursos Selfies também estão por aqui. E quem quer fazer parte desse clube de estudar conosco Self, é só apontar aqui e fazer a inscrição no clube. A inscrição é gratuita, vocês já têm a mentoria, o auxílio nos planejamentos, todos da nossa equipe, tá bom? Fica um convite também para vocês, quem ainda não está inscrito no Aligner Congress, que a Abralo está tendo o prazer de divulgar, de fazer essa comissão científica, de criar essa grade científica aí. Quem ainda não está inscrito, corre lá no site do Aligner Congress e com o voucher da Team One vocês têm 10% de desconto, tá bom? Dúvidas em relação a alguma questão? Acho que não tem nada aberto no chat. Fica então o convite para vocês conhecerem aí o nosso congresso. E eu agradeço muito a participação dessa noite. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que nada, tudo resolvido, Serra, tudo Tudo certo. certo? Agradeço vocês pela presença e pelo tempo, pessoal. Gente, obrigada mais uma vez aí. Um beijo para vocês, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.